Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Eu falo possa abençoar não porque Deus seja incapaz, mas muitas vezes nós impedimos a providência de Deus, nós impedimos que Deus nos abençoe. Como? Quando não cremos, quando somos incrédulos e quando somos desobedientes. Eu te faço uma pergunta. Se você tiver que chorar, você prefere o quê? Chorar diante de Deus ou chorar amargamente distante dele? Que é o que está acontecendo e é o que vai acontecer. Essa semana nós estamos nos preparando para o Dia das Mães. E quantas não são as mães que têm todos os motivos do mundo para chorarem? Mães que choram porque o filho é viciado, porque o filho está preso, porque o filho agride, porque ela vê o casamento do filho se desfazendo. Mães que choram porque olham para os seus filhos e não vê perspectiva de mudança, de um futuro melhor. Mas sabemos que o choro não vai adiantar. Lembra o exemplo de Ana, que enquanto ela chorava e se vitimava, nada aconteceu. Mas quando ela foi para o altar, quando o sacerdote Eli, a Bíblia fala que estava na frente do tabernáculo, simbolizando a igreja. O tabernáculo era a igreja da época. O que Ana fez? Ana foi até o altar e chorou diante de Deus. Não adianta chorar diante de homens, que o máximo que você vai conseguir é o consolo deles. Não adianta só chorar, você tem que manifestar a fé. Por que nós chamamos as pessoas para vir ao altar? Parece até algo incisivo e taxativo. Porque nós sabemos que se a pessoa ficar distante do altar, ela vai se esfriar. Há quem pense que nós chamamos por causa da oferta. A verdade é uma só: se você não der oferta, outra pessoa vai dar. A igreja não vai ficar desamparada, porque quem sustenta a igreja é Deus. Então há quem queira ter esses olhos. Nós sabemos que muitas pessoas, se a gente não chamar ela para o altar, ela vai perder o embalo e ela vai se esfriar. E o que vai acontecer com ela? Vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Pedro, que supostamente era convertido, na hora da provação ele negou Jesus. Na hora da provação, o que ele fez? Ele acompanhou Jesus de longe. Todo flagelo que Jesus estava sofrendo, aquela via dolorosa, Pedro estava onde? Acompanhando de longe, com medo. E muitas pessoas nessa época de quarentena estão acompanhando de longe, até então assistindo os cultos pela televisão, mas não é a mesma coisa. E podem vir ao altar e não vêm. Nós não estamos chamando as pessoas que estão no grupo de risco. Nós estamos chamando você que tem saúde. Você que tem saúde, você não tem nenhuma desculpa para estar longe do altar. Sabe? O altar é o que fortalece você. Então, essa semana, nós estamos fazendo o propósito que você vai recolher a sua lágrima e vai colocar dentro de um odre, dentro desse vaso que nós já preparamos. Foi o que Davi disse no Salmo 56:8, se eu não me engano. Recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Então não adianta você chorar em casa. Se tiver que chorar, e você que pensa também em sumir, em ir para um outro lugar, eu tenho vontade de fugir. Se tem um lugar que você tem que sumir, fugir, correr, é para o altar, porque o altar é lugar de refúgio. É no altar que você recebe a direção de Deus para aquilo que você deve fazer e agir. Então, por isso que nós te chamamos para o altar. Hoje, quarta-feira, se você pode, venha até o altar. Se não, amanhã, você pode vir aqui. Você que não está fazendo propósito, é importante que você faça
esse propósito. Neste domingo nós estaremos consagrando todos os fiéis. Todos os fiéis estarão sendo consagrados. Aquele que honra o Pai através da sua fidelidade e aquele que honra a sua mãe. A mãe é a igreja que nos acolheu. E não dê ouvidos a essas pessoas, os desigrejados. Eu não vou, digamos aqui, pegar e generalizar, mas saiba que a maioria dos desigrejados são pessoas complicadas, que passaram por muitas igrejas e onde elas passaram, elas deram problema. Aí elas pegam versículos isolados para se basear, dizendo que placa de igreja não salva, como se nós não soubéssemos disso. Elas dizem o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos o templo. Como que Deus vai ser templo de uma pessoa maliciosa? Como que Deus vai ser templo de uma pessoa rebelde? Como que Deus vai ser templo de uma pessoa que não aceita se submeter à disciplina? Não são todos, mas a maioria dos desigrejados são assim. A pergunta é, onde que eles levam os dízimos, as ofertas? Onde que eles participam da Santa Ceia? Se não tem altar, a não ser que eles façam um altar para si em casa. Então, não dê ouvidos a ele, como Paulo já alertava os cristãos da época, cristãos que não eram evangélicos, dizia o seguinte: não deixemos-nos de nos congregar, como é o costume de muitos. Então, nessa época de pandemia, é o costume de muitas pessoas seguir Jesus de longe, seguir longe do altar. Se você fizer isso, você vai chorar amargamente, porque sem perceber você vai se distanciar do altar e vai também se distanciar de Deus. Então, se é para chorar, choremos diante de Deus os nossos problemas, as injustiças, choremos diante de Deus, que Ele vai recolher as suas lágrimas. Choremos diante do altar e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Essa palavra é para te abençoar. E se você é de uma outra igreja, de uma outra congregação, honre o seu altar. O altar da sua igreja, esse aqui é bonito, esse altar aqui é um altar grande, é um altar bonito, mas talvez o altar da sua igreja é um altar velho, de madeira, não importa. Honre o altar da tua igreja, porque é do altar da tua igreja que Deus ele vai te dar o sustento, Ele vai trazer à existência o que não existe. Que Deus abençoe a todos vocês.